TTJ na prática, né? Já começa dificultando, né? O pessoal de finanças gosta de vender as coisas caro, né? Mas brincadeiras à parte. ETTJ, Estrutura Termo de Taxas de Juros. Então, como que a gente cria essa estrutura termo de taxas de juros? E você tem diversas maneiras de fazer isso, tá? Na nossa aula a gente explica todas elas, as vantagens e desvantagens da criação da estrutura termo de taxas de juros aqui no Brasil. Aqui hoje a gente vai focar na estrutura termo de taxa de juros criada através dos futuros de taxas de juros, né, futuro de DI da B3, que é a maneira mais comum, tá? Que é a maneira mais utilizada pelo mercado para criar essa estrutura termo de taxa de juros, gente. Então, o que é a estrutura a termo, né? O próprio nome já dá alguns indícios, né? Estrutura a termo diz como que se comporta o nível de taxa de juros ao longo do tempo, ou seja, então, com o passar do tempo, o nível de taxa de juros, e aqui a gente está considerando o nível mínimo de juros, por assim dizer, como que ele está se comportando no tempo? Ele está subindo, ele está caindo, ele está se mantendo constante, né, que quase nunca ocorre. Então, esse gráfico, né, onde a gente tem o eixo Y, o valor do nível de juros, e no eixo X, o prazo de hoje até o vencimento, é o que a gente chama, né, de representação gráfica de curva de juros ou estrutura termo de taxas de juros. E por que isso é muito importante? E talvez essa seja uma das coisas mais importantes quando a gente fala de derivativos, por um motivo simples. Isso é a base da precificação de quaisquer outros produtos financeiros. Vamos lá. Um celular aqui, tá? Se eu quiser comprar ou vender esse celular, eu preciso saber quanto que ele vale hoje, né? Porque eu estou negociando hoje. Então, oferta e demanda na veia. Ou seja, pô, tem muita gente querendo comprar esse celular, eu posso oferecer por um preço mais caro ou vice-versa, se não tiver muito interesse por comprar esse celular, esse aparelho. Legal. Quando a gente fala de produtos financeiros, às vezes isso fica um pouco mais difícil para a gente entender, fica menos palpável, porque você não está negociando um produto agora que você está vendo, que existe e tal. Você está falando de uma promessa, você está falando de uma expectativa futura de fluxo de caixa. Então, a negociação de produtos financeiros sempre pode ser encarada, simplificada como eu trazer a valor presente uma expectativa de fluxo de caixa que eu vou receber no futuro. Então, para isso, tá, o conceito de precificar, de valorar um produto financeiro, seja ele derivativo ou qualquer outro tipo de produto, sempre vai ser eu descobrir três coisas, que são quanto que eu vou receber, ou seja, qual é o valor do fluxo de caixa que eu vou receber, quando eu vou receber esse fluxo de caixa e, mais importante, e é aí que entra a nossa conversa de hoje, que é a que taxa de juros eu vou descontar esse fluxo de caixa. Então, com essas três informações, quando, quanto e qual é a taxa de desconto, eu consigo precificar qualquer produto financeiro. E o que a gente vai aprender hoje é quanto que vale essa taxa de desconto. É disso que a gente vai tratar hoje, pessoal. Aqui, tá? O slide está mostrando o que eu já comentei. Você tem diversas maneiras de você criar a estrutura termo de taxas de juros. Hoje a gente vai fazer, tá? Hoje a gente vai fazer através dos DIs futuros da B3 e a gente coloca aqui um link, né, para você entrar no site da B3 e ver hoje quanto que estão valendo os contratos, né, as taxas e os preços unitários, os PUs, desses contratos futuros de taxa de juros da B3. Tá? Então, é com base nesses dados, tá, que você tem o que a gente vai te mostrar na planilha logo mais.
tá? Aqui eu estou mostrando, tá, um exemplo até antigo, tá? Taxa de juros aqui 12, enfim. Você tem o quê? O valor para prazos fixos, 7 dias, 12, 1, 14, 15. Aqui a gente está colocando até dias corridos, tá? Para a gente poder criar essa estrutura a termo, tá? Criar essa estrutura a termo. Essa é uma das maneiras que a gente pode fazer, ou a gente pode utilizar, como que eu vou mostrar aqui, os DIs da B3, então, ou seja, os vencimentos de DI futuro da B3, isso que eu vou utilizar como vértice para criar a minha estrutura termo de taxa de juros. Legal? Então, aqui, ó, o contrato de DI, né, que é o que eu estou comentando, a maneira como eu gosto e como a gente ensina para vocês, uma das maneiras, né, que nós ensinamos para vocês, é utilizar os contratos futuros, né, de DI, tá, da B3 para ter os valores desses vértices, ao invés de utilizar o slide passado aqui, que a gente está colocando aqui dias corridos, né? Você poderia fazer isso também, mas é mais comum a gente utilizar isso aqui. E aqui, né, a diferença, né, ao invés de você ter por dias corridos, aqui a gente tem por data na própria B3, né, a taxa DI over, tá? Então, o que é um DI? Então, quando você olha, né, o DI janeiro 26 está valendo, sei lá, 14,50. Um número que eu nem sei de cor, a gente vai olhar na planilha logo mais. O que isso significa? 14,50 é a média do CDI de hoje até aquele vencimento. Então, toda vez que você olhar um valor de taxa de DI da B3, o que você vai ter? Você vai ter uma expectativa pelos participantes do mercado de quanto vai ser o CDI de hoje até aquele vencimento. Então, olha lá. Então, por exemplo, vamos aqui, ó, o exemplo que eu dei aqui, ó. Janeiro 26. Eu vou até aumentar aqui a letra para ficar boa para todo mundo. 14,72. Então, o que significa? Significa que hoje, tá? Não, foi quando eu atualizei minha planilha, não sei se o fechamento foi isso e nem tenho interesse de me preocupar com isso, tá? Importante a gente entender o racional aqui. No momento que eu fiz a atualização da planilha, tá? As expectativas dos participantes de mercado era que a taxa de juros média de hoje, do CDI, hoje até o dia, né, o vencimento que ele coloca 2 de janeiro de 2026, que é o primeiro dia útil de 2026, é de 14,72% ao ano. Mas espera aí, Pablo, o CDI hoje eu sei que vale 14,15. E aqui é importante a gente lembrar, uma coisa é meta Selic, que hoje vale 14,25, outra coisa é Selic over, e outra coisa diferente é CDI over. O CDI over, que é a taxa real de empréstimo interbancário, vale hoje 14,15% ao ano. Então, o que isso significa? Que se eu estou operando um contrato DI futuro da B3 e ele está valendo 14,72, que é o valor do momento quando eu estava fazendo, isso já indica uma expectativa pelos participantes de mercado que essa média de CDI aumente ao longo do tempo, de hoje até janeiro 26. Então, há obrigatoriamente uma expectativa de aumento do CDI, porque vai ter assim, não que vai ter, né? Que é esperado que tenha um aumento da Selic de hoje até janeiro de 2026.
Pessoal, ninguém falou nada, ninguém se manifestou ainda. Tudo bem com o que eu falei até agora? Então, alguma dúvida, enfim, perguntem, gente. Vocês sempre são bem parceiro aqui, sempre fazem várias perguntas no chat. Não vamos deixar na mão hoje, hein? O pessoal está devagar ainda. Volta de feriado, todo mundo cansado. Então, vamos lá. Gente, olha só. Então, o mesmo vale para os outros vencimentos. Então, quando eu olho aqui na cima da planilha, eu falo assim, 1/7 de 2025. Então, a média do CDI de hoje até julho 25, que o jargão de mercado é falar July 25, tá? Para não confundir com junho. De hoje, né, o DI July 25 tem um valor de 14,52% ao ano, assim, 48 dias úteis de hoje até essa data. Então, o que acontece, pessoal? Há uma expectativa de aumento de hoje até julho de 2025 para a média do CDI. O CDI que está começando com 14,15 obrigatoriamente vai aumentar, tal que o valor médio de CDI de hoje até esse vencimento seja 14,52, que é o que a gente está mostrando nesse slide aqui. Então, assim, a taxa acumulada do DI, tá, é a média de hoje até o vencimento. E se você acredita que há uma chance de ter um aumento maior do que o mercado espera, você deveria, né, tomar a taxa, no jargão de mercado, você toma a taxa que você está vendendo o PU, né? Ou se você acha que a taxa de juros de hoje até o vencimento vai ser menor, você bate taxa, você vende taxa, que é o que a gente é o jargão de mercado, né? Vendeu taxa, tá? Mas o que você faz efetivamente é comprar o preço unitário na B3. E tudo isso a gente explica nos mínimos detalhes no curso de derivativos nas corporações, pessoal. Então, olha só. Tá? Aqui, mais um slide onde a gente mostra para vocês toda essa estrutura termo de taxas de juros, quais são os DIs, né? Quanto que está valendo hoje no vencimento, tá? Esses dados eles são atualizados diariamente, não no intraday, e sim no final do dia. Você tem o valor de fechamento para cada um desses DI para você construir a sua estrutura termo de taxas de juros, que vai servir de base para duas coisas. Ou para você fazer apostas no mercado de juros, e você vai ser remunerado se você ganhar, né, se tiver uma visão correta dos movimentos futuros de juros pela Selic, né, pelo Copom, ou você utilizar isso como base para precificar outros produtos financeiros, tá? Lembrando, precificação de produtos financeiros. Quando eu recebo esse fluxo de caixa, quanto é o fluxo de caixa e a que taxa de juros eu vou descontá-lo, esse fluxo de caixa, gente. Então vamos lá, tá? Aqui a gente coloca os códigos de negociação dos futuros da B3, tá? Ainda não é a hora do benefício exclusivo, agora eu quero passar e falar mais com vocês com a planilha, que só vai ter direito a receber uma planilha como essa quem for aluno do nosso curso de derivativos nas corporações. E uma coisa que a gente comentou para vocês no processo de divulgação dessa live. Gente, essa conversa que a gente está tendo aqui, o que eu vou mostrar para vocês agora, isso não tem gratuitamente na internet, tá? Isso não ocorre de alguém mostrar o que eu estou mostrando aqui, ensinar o que eu estou ensinando aqui. Isso não existe, tá? Então, assim, é bem bacana para a gente poder fazer parte da vida de vocês, do crescimento de vocês, mostrar conteúdos que são realmente valiosos, tá, gente? Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? A gente tem uma série de vencimentos, que são os vencimentos negociados da B3
para cada um desses contratos de DI futuro, tá? E aqui as expectativas de mercado para cada um deles. Então, uma coisa bacana é isso aqui, essa calculadora que eu quero mostrar para vocês. O que essa calculadora mostra? Essa calculadora mostra, tá? O quanto você tem para ganhar ou perder se estiver fazendo uma aposta nos futuros movimentos de taxas de juros do Brasil. Então, o que acontece? Então, o que a gente tem aqui? Os próximos dias, né, o calendário das próximas reuniões do Copom, né, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, a gente coloca aqui as expectativas de movimentos de taxa de juros. Então, o que acontece? Hoje, o CDI está valendo 14,15. Se o cupom não subir mais juros ao longo do ano de 2025, o CDI continua igual, 14,15, 14,15, 14,15. E o que essa calculadora mostra para a gente? A gente tem o valor de mercado dos DIs futuros, e aqui quando a gente coloca valor teórico, é o quanto que deveria valer o DI futuro caso ocorra essas movimentações de taxas de juros pelo Copom. Então, ou seja, se o Copom não se movimentasse mais ao longo do ano, tá? Você tem um DI July 25, né? O julho de 2025. Ele está tradando, né? Que a gente está falando, né? O jargão de mercado está operando na B3 a 14,52 horas. Mas se não houver movimento de aumento de juros nas próximas duas reuniões do cupom, né, que tem a de maio de 25 e junho de 25, né, 8 de maio e 19 de junho, esse DI que está operando no mercado a 14,52 deveria valer 14,15. Ou seja, quem vender essa taxa a 14,52 estaria embolsando 37 bips. O que é um BIP? 0,01%. Então, é 37 vezes isso. Ou seja, quando a gente vai aqui para nossa planilha, opa, o cara July 25 tá 14,52, cada base point vale hoje 1,62. Então, ele ganharia 37 vezes 1,62 vezes o número de contratos que ele operar. Ou seja, é uma chance de ganhar um bom dinheiro, tá? Fazendo essa aposta, se tiver certo. Então, como que a gente vê o quanto que o mercado está esperando de próximos movimentos de juros? Quando você coloca aqui a expectativa e o valor, o prêmio, ele fica próximo de zero, ou seja, na reunião de 8 de maio, vamos supor que o mercado está achando que ele suba, se ele subir meio. Ó, se ele subir meio, o DI que vence, por exemplo, em junho 25, ele está operando hoje no mercado a 14,42, ele deveria valer 14,45. Ou seja, perde-se algum dinheiro. Se você vender essa taxa de juros hoje a 14,42 e ele subir meio ponto, subir 50 bips, você perderia esses 3 bips. Agora, se ele não fizer nada, você ganha 27. Então é uma aposta de perder 3 bips ou ganhar 27. É uma aposta muito assimétrica. Muito assimétrica. Ou você perde 3 ou você ganha 27. Agora, por que então que tem essa assimetria tão grande? Porque a maioria do mercado acredita que o próximo movimento de taxa de juros vai ser um incremento de 50 bips. Ah, mas pode não subir 50 bips, pode subir 0,25, legal. Se subir 0,25, você ganha nesse DI 11,8, quase 12 basis points. Então, o que está operando a 14,42 deveria valer 14,30. Ah, Pablo, mas não deveria valer 14,15 mais 25 bips, 14,40? Não.
porque você tem que pegar a média, e é isso que a gente ensina para vocês na vírgula no curso, a fazer corretamente esses cálculos, tá? Então, o que acontece? Essencialmente, o que está sendo precificado hoje pelo mercado? Mais ou menos uns 45 bips. Aí, ó. Então, 45 de 50, então o que está valendo tem 90% de chance hoje de ocorrer um aumento de 50 basis points na próxima reunião do Copom. É isso que o mercado está precificando. É isso que o mercado está precificando. E isso vale, tá? O que um gestor de renda fixa faz? Ele fica analisando esses cenários e vendo onde há distorções na curva de juros para ele, por exemplo, comprar um juros e vender um outro vencimento. E é isso que é feito, tá? Então, vamos lá. Se houver vamos lá, um aumento de 50 bips, tá? Você tem aqui, para o July 25, uma perda ainda de 1 bip, mais ou menos, e um ganho de 3 bips aqui no agosto 25. Então, um bom gestor de renda fixa é o cara que fica olhando isso ao longo do dia, procurando distorções para tentar maximizar o retorno, fazendo apostas que são assimétricas, que olha, se exatamente acontecer alguma coisa aqui, eu sei que o que eu perder um pouco em um, eu vou ganhar muito em outro. Legal, gente? Então, dúvidas, pessoal? Nenhuma pergunta hoje? Pô, tô mostrando um negócio tão profundo aqui e ninguém fez pergunta. Tá? Olha que legal. Quanto maior o prazo, tá? Quanto maior o prazo do vencimento do DI da B3, você tem um prêmio maior, ou seja, como você tem mais incerteza, para o mesmo cenário, você tem hoje, tá? Em torno de 10 pips disponíveis no janeiro 26, se ele simplesmente subisse 0,5%. Então, ou seja, por que isso? Ô, Rosilei, obrigado pela pergunta, tá? Que fatores que pode afetar essa curva de juros? E isso é o legal dos derivativos, tá, Rosilei? Isso é o legal do conceito que eu estou ensinando aqui para vocês. Isso nada mais é do que o link entre economia e finanças, e derivativos, e contratos futuros da B3. Por quê? Você concorda comigo que a expectativa de mercado é o que move as pessoas para acreditarem que os juros pode subir ou cair? Ou seja, quando eu falei expectativa de mercado, na verdade, o que eu quis dizer é o seguinte: a expectativa de Copom, tá? Então, acho que eu estou na janelinha errada aqui. Ah, tá, desculpa, o problema é meu, estava aqui no chat privado aqui e tal. E estava aqui, errado. Então vamos lá. Não consegui, não tinha visualizado, Rosilei. Agora eu consegui. Vamos lá. Obrigado, Lari, pelas palavras. Tuti, boa noite. Gente, Rosilei, então, respondendo a sua pergunta. Você tem lá o Comitê de Política Monetária. E é função dessas pessoas, tá? Definir quanto que é o nível mínimo de juros, que é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país. Então, o que essa planilha mostra para vocês, o que ela mostra para a gente, é o seguinte: qual é a expectativa pelos agentes de mercado que estão operando esses contratos futuros na B3 para os próximos movimentos de nível de juros do Copom? Ou seja,
Se as pessoas acham que o Copom vai subir juros ou vai cair juros, isso vai estar refletido nesses contratos futuros, e essa planilha mostra o link entre o quanto as pessoas acham que vai ser de aumento ou diminuição de juros, por o quanto que você tem de prêmio nesses contratos futuros da B3, tá? Primeiro ponto. Agora, por que que o Copom sobe juros ou cai juros? Essencialmente, eles têm duas principais funções, que manter a economia em pleno emprego, assim, funcionando melhor, da melhor maneira possível, ou seja, tem uma função de promover o crescimento econômico e, em outra mão, eles têm uma função muito importante também, que é manter o valor do dinheiro, ou seja, conter a inflação. E toda vez que você tem um crescimento exacerbado, normalmente isso é seguido no futuro de um aumento de inflação. E o Banco Central, como eu comentei, uma das tarefas é, precisamos sempre controlar a inflação. Então, toda vez que você tem uma expectativa de aumento de inflação, muito provavelmente você tenha um aumento do nível de juros, ou seja, um aumento da taxa Selic. Se a inflação está super controlada ou se há uma expectativa de uma desaceleração muito grande na economia, é provável que o próximo movimento de juros seja uma queda de juros. Então, o que os participantes de mercado ficam fazendo diariamente, constantemente, com base nas expectativas deles de futuros movimentos da Selic, eles ficam comprando e vendendo esses níveis de juros. Tá? Obrigado pelas palavras, Marcelo. Tá? Entendeu, Rosilei? Então, assim, a base, tá? O início dos movimentos qual é a expectativa de futuro de juros? Acha que os juros vai subir ou que vai cair? Tá? Essa resposta ela é dada por algo que vem antes, que vamos fazer uma análise econômica de como que está o crescimento e como que está a inflação. Com base nessas duas respostas, e não existe uma resposta certa ou errada, existe a expectativa de cada um para isso, tá? Com base nisso, você tem uma expectativa de futuro de movimento de juros por parte do Banco Central, por parte do Copom, dos diretores do Copom, e com base nisso você vai ter o ajuste no contrato futuro de juros da B3. Tá? Então, é esse o jogo que é jogado por quem fica fazendo apostas no mercado de juros. Tá? Então, assim, outro conceito importante, vocês reparem que eu coloquei aqui apenas as próximas reuniões do Copom. Por quê? Ninguém faz uma previsão de nível de juros de país, seja do Brasil, seja de qualquer outra curva de juros no mundo, com base em expectativa de aumento ou diminuição de juros pelo Banco Central para 5 anos, para 10 anos. Quando você vai para prazos muito longos, esse DI futuro nosso, ele é expectativa de, quanto que a gente acha que é a inflação de longo prazo do Brasil? Quanto que é a taxa de juros real de longo prazo no Brasil? Então é meio que como se a gente dividisse a curva de juros em dois momentos. Um curto prazo, até um ano, ou seja, até quando a gente sabe que tem reuniões, com datas de reuniões de Comitê de Política Monetária, e um prazo mais futuro, relacionado a 3, 5, 10 anos aqui no Brasil, onde o nível de juros, ele é, na verdade, uma expectativa de longo prazo, de taxa de juros real e inflação de longo prazo. Legal? Mais perguntas? Obrigado pela pergunta, Lari. Então vamos lá. Você pode ter uma carteira de renda fixa, então assim, imagine que você está fazendo a gestão do seu recurso próprio ou de recurso de terceiros, enfim, e você tem uma série de títulos
de renda fixa. Então, assim, título de renda fixa, a gente sempre tem que lembrar que quanto maior o prazo, tá? Quanto maior o prazo, mais risco a gente tem nessa carteira de renda fixa. E uma maneira simples da gente entender isso é, gente, quanto maior arriscado é qualquer coisa, você espera ter um retorno maior disso, tá? Então, assim, quanto maior a incerteza, maior o retorno esperado de ter feito aquela aposta, seja qualquer ela que você esteja fazendo, tá? Boa. Então, o que acontece? Imagine que você tenha uma carteira de renda fixa. E aí você, por algum motivo, você fala o seguinte, olha, eu quero aumentar o risco da minha carteira de renda fixa. Então, você pode, ou aumentar o risco da sua carteira de renda fixa comprando mais títulos de renda fixa, ou utilizando o mercado de derivativos, ou utilizando os DIs futuros da B3 para aumentar o risco da sua carteira ou diminuir o risco da sua carteira, dependendo da sua visão. Se você acha, por exemplo, que as taxas de juros no futuro, né, os próximos movimentos de juros vai ser um aumento do nível de juros, seria interessante por uma carteira de renda fixa pré-fixada, você diminuir a duration na sua carteira. Se, pelo contrário, você deseja aumentar o nível de risco da sua carteira, porque você acredita que o próximo movimento de juros é uma queda de juros, e aqui, gente, a gente nem precisa falar necessariamente de um aumento ou queda dos juros da Selic. Você pode estar falando, e aí que entra a nossa aula, e aí que entra o nosso curso, você pode estar falando de um nível de juros, da estrutura termo, de um vencimento longo, de 5 anos, 10 anos, que tem menos correlação com movimentos curtos de juros de Copom, de Selic. Então, há uma expectativa de queda de nível de juros futuro por algum motivo. Pô, a economia está indo super bem, tá? Você tem novas leis, por exemplo, para incentivar o fluxo de mercado de capitais, enfim, coisas positivas para o mercado de capitais e para a economia como um todo. Então, você tem como movimento subsequente provável uma diminuição de nível de juros futuro na taxa longa de juros. Então, nesse seria um caso, por exemplo, de você alavancar, de você investir num DI futuro de longo prazo, investir, bater taxa, né? Vender juros, comprar preço unitário. Legal? Não sei se respondi a sua pergunta, Lari. Sim, Rosilei, com certeza. No curso que a gente está comentando aqui agora, né, que é o objeto principal dessa live, o curso derivativo nas corporações, nós ensinamos como é precificado, como que você faz a marcação a mercado de contratos futuros, como que você faz a marcação a mercado de swaps, de opções, ou seja, você vai ficar uma expert em derivativos. Como precifica, como marca mercado, quando que você deveria usar cada tipo de derivativos, quais são as características e como as tesourarias de empresas, como que as tesourarias de banco utilizam esses contratos. É muito importante, se você trabalha com derivativos, tá? Numa empresa, se você cota produtos derivativos no mercado financeiro, é muito importante você ter um bom conhecimento sobre a precificação desses produtos, porque é muito fácil, tá? São muitas variáveis que, se você não domina, você pode estar sendo, enfim, não pagando o preço justo e correto por esses produtos. Fala, Darlison, vamos lá. A inflação aleija, o câmbio mata. A cérebro ou fica em segundo plano no contexto atual? Obrigado pela pergunta, Darlison. Olha só. Assim, ela não é atemporal. Aí é opinião do professor Pablo aqui falando, tá? O câmbio, ele tem, graças a Deus, ele tem menos importância hoje para gente do que tinha na época dessa frase. Porque a gente tem uma quantidade de reservas muito grandes, tá? Muito grande. E, enfim,
ele faz menos efeito do que ele fazia na época dessa frase. Quer dizer que não influencia? Não, influencia muito, tá? Mas hoje o Banco Central ele está mais preocupado com inflação do que com câmbio. O câmbio afeta a inflação? Com certeza, com certeza. Mas o quanto ele afetava a inflação e o dia a dia do Brasil quando essa frase foi falada, com certeza não reflete exatamente a realidade hoje. Com certeza, Lari. Tá? Com certeza. Operar DI futuro é hedge para uma carteira de curto prazo? Com certeza. Com certeza, e é exatamente isso que é feito, pelos gestores de renda fixa, pelos tesoureiros. Então, todos os bancos, eles têm uma área que chama ALM, que é Asset Liability Management, né, que é o gerenciamento de ativos e passivos do banco. Então, o banco emite um monte de CDB para captar e captar fundos e fazer as operações e emprestar esse dinheiro. Tá? Então, ele tem uma área que fica controlando esse risco de taxa de juros, e quando há uma expectativa de curto prazo de um aumento de juros de curto prazo, com certeza a área do banco vai fazer hedge em DI futuro para minimizar as perdas desse aumento de nível de juros. E é exatamente isso que, não sei se vocês vão lembrar, num comentário que é do ano passado, já nem sei se foi 24 ou 23, tá? Pelo André Esteves, do BTG Pactual, falando que qualquer estagiário de ALM do Brasil faria um trabalho melhor em gestão de risco de mercado do que o que aconteceu com aqueles bancos dos Estados Unidos. E é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. O que aconteceu foi, por conta do aumento do nível de taxa de juros americana, do Treasury, aí é o prazo do longo prazo, né, dos 10 anos, enfim, você teve alguns bancos nos Estados Unidos passando por apuros. E agora, desculpa, a memória já me fugiu, eu não sei se foi isso, foi em 24 ou 23. Mas a área de ALM dos bancos, ela é paga para justamente resolver, controlar, mitigar esses riscos. E com certeza isso é muito bem feito aqui no Brasil, justamente porque a gente tem uma volatilidade de juros muito grande. Então, realmente é um fato. Qualquer estagiário já viu cenários mais adversos do que talvez alguém que faça o processo de ALM nos Estados Unidos. Legal? Obrigado pelas perguntas, gente. Obrigado, muito bacana a interação. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Bom descanso, grande abraço. Tchau, tchau.